Isso aconteceu quando eu trabalhava entregando jornais. Em uma rota de entrega havia uma casa que me doía por dentro para entregar. Ela estava na borda de uma floresta espessa e eu estava sempre assustado pensando que haviam coisas na espreita, escondidas lá. Havia um longo caminho que levava até aquela casa, e não só isso, mas quando você chegava à casa, ela era cercada por muros em 3 lados e o mar estava logo além sobre a face do penhasco. Eu entregava os jornais bem no início da manhã, cerca de 3 da manhã, e eu sempre tive medo de entregar naquela casa porque ela parecia emitir vibrações e sentimentos ruins, e para ser honesto eu tenho medo do escuro. Era uma noite em agosto e eu estava indo para aquela casa com os jornais quando vi algo que eu não podia acreditar. Havia um menino brincando em um daqueles muros que cercavam a casa. O que diabos ele está fazendo lá fora a esta hora? Eu me perguntei. Os muros tinham cerca de 1 metro de altura e quando eu me aproximei da casa notei que havia luz saindo de uma janela. Eu achei que o garoto estava entediado, levantou cedo e, em seguida, saiu para brincar. Eu me lembro da sensação de acordar antes de qualquer um em minha família e brincar lá embaixo no quintal da minha casa. Eu pensei que aquele menino era um pouco como eu, e fiquei com uma espécie de nostalgia. O menino parecia estar em seu último ano de jardim de infância, ele era jovem e pulava de uma parede do muro para o outro, onde os cantos se encontravam. Era estranho, mas com ele lá eu não estava tão assustado com este lugar no escuro, já que ele também não parecia assustado. Eu entreguei o jornal como de costume e fui seguir meu caminho. No dia seguinte ele estava de volta pulando ao redor no mesmo lugar. No terceiro dia a mesma coisa. No quarto dia eu senti como se eu deveria dizer algo. Ei garoto, o que você está fazendo? Isso é muito perigoso. Você sabe que pode cair e se machucar? O que você acha que sua mãe ou pai diriam sobre isso? O menino apenas olhou para mim e silenciosamente pulou para o outro lado da parede fora do terreno da casa. Eu estava tão chocado que eu soltei um grito. No interior da parede a queda é apenas 1 metro, mas o lado de fora da parede era um penhasco que eu podia ouvir o som das ondas batendo contra as rochas abaixo. Eu nunca vi o quão longe a queda era, porque eu só tinha visto no escuro da noite, mas eu imaginei que fosse pelo menos 10 metros. Eu não podia vê-lo lá embaixo e quando eu olhei de volta para casa as luzes estavam apagadas. Eu corri de volta para dizer ao chefe da empresa de jornal, já que eu não conseguia pensar o que mais fazer. Eu não estava preparado para a sua resposta. O que você está fazendo entregando jornais para esse endereço? Não está em sua rota. Eu disse a ele que estava e ele me mostrou o mapa da rota e que a casa estava agora mostrando como em branco, significando que eles não pediram a entrega do jornal. Meu chefe podia ver que isso tinha me abalado, então ele me disse para ir para casa pelo dia. Felizmente não era um dia de semana, então eu poderia ir para casa em vez de ir para a escola cedo. Quando cheguei em casa eu não podia fazer nada além de me preocupar com aquele pobre menino. Quando o sol veio eu voltei para casa para ver se eu poderia descobrir o que aconteceu. Eu sei que eu deveria ter chamado a polícia ou uma ambulância, mas eu era jovem e eu realmente pensei que poderia arrumar problemas para ser honesto. Eu acho que meu chefe deveria ter feito essa chamada e eu fiquei surpreso que ele não fez. Quando eu cheguei lá, percebi que a casa estava cheia de ervas daninhas, nunca aparecia no escuro. Algumas das janelas estavam quebradas em lugares, também não havia nome na caixa de correio e para ser perfeitamente honesto parecia abandonado. Nada fazia sentido, eu corri até a área que eu vi o menino saltar e eu estava certo que a queda abaixo tinha pelo menos 10 metros. As ondas estavam atacando as rochas irregulares, não havia outro lugar para o garoto ter aterrissado, uma sensação de tristeza pairava no poço do meu estômago, então, pouco antes de eu me afastar, notei em horror algo branco que havia lá embaixo. Era um buquê de flores e um dos meus jornais, e mesmo nessa idade eu entendi o que tinha acontecido. Eu nunca vou esquecer que encontrei com o paranormal.
Isso aconteceu quando eu era criança. Eu me lembro que aconteceu logo depois que jantamos, e eu estava na sala relaxando quando ouvi a campainha. Eu tinha 10 anos, e por alguma razão sempre fui a pessoa a ir atender a porta. Meus pais trabalhavam até tarde e geralmente era só eu, meu irmão mais novo e meus avós em casa durante a semana. Nossa porta da frente tinha vidro fosco, mas você podia ver através dele o suficiente para reconhecer as pessoas. Eu achei que havia uma mulher na porta e me perguntei se era um vizinho. Eu abri a porta sem pensar. Atrás da porta estava uma mulher idosa que eu nunca tinha visto antes. A velha não ofereceu nenhuma saudação, ela só me disse para comprar este livro por 1000 ienes. 1000 ienes é mais ou menos R$ 35. Ela tinha um livro na sua frente com os braços estendidos. Eu estava realmente intrigado. Eu não sabia o que dizer e ouvi meu avô vindo em direção à porta da frente. Quando ele chegou na porta, ela apenas repetiu a mesma frase: compre este livro por 1000 ienes. Eu não conseguia entender por que alguém iria querer comprar um livro velho sujo a esse preço quando eles poderiam obter um livro de uma livraria. Eu tinha apenas 10 anos de idade, mas eu sabia o suficiente para desconfiar dessa mulher nessa idade. Para minha surpresa, meu avô sacou sua carteira e disse que ia comprar o livro por 1000 ienes. Eu não podia acreditar, esse era um mau negócio. Eu pensei que ele estava sendo estúpido e assim que ele entregou o dinheiro, a velha sorriu. Seu sorriso genuinamente me deu calafrios. Embora sou estranho, foi positivamente arrepiante. A velha depois disse que é ótimo que o gato vermelho não vai sair. Eu não consegui entender do que ela estava falando, ambos estavam agindo tão estranhamente. Ela virou e saiu. Eu fiz uma expressão confusa para o meu avô, ele ainda estava vendo-a sair e não notou. Eu olhei para o livro e era apenas uma história de detetive comum. Eu perguntei ao meu avô por que ele tinha comprado o livro, que ele sabia que o livro não valia esse preço. Ele me respondeu que ele achava que se não o tivesse comprado nós teríamos tido algum tipo de problema. Eu perguntei-lhe o que ele quis dizer. No início eu não acho que ele queria me dizer, mas eu persisti. O gato vermelho refere-se a incêndio criminoso ou um piromaníaco. É uma gíria muito velha, então meu avô estava cuidando para nossa casa não ser alvo de um incêndio deliberado no dia seguinte. Eu estava realmente ansioso para contar aos meus amigos sobre o que tinha acontecido, e foi quando eu descobri que nossa casa não era a única casa que foi visitada pela estranha velhinha. Fomos ao redor da escola na hora do almoço perguntando a qualquer um que pudéssemos encontrar se eles foram visitados pela velha. Lá mais de 20 crianças disseram que ela veio. Eles nem sequer viviam perto um do outro e parecia que a velha senhora estava escolhendo casas arbitrariamente, não havia padrão. Algumas casas estavam em algum lugar nos arredores da cidade e algumas estavam bem no centro. Eu acho que é para que ela possa evitar a polícia ou associações de bairro. Nossa família viveu naquela casa por décadas e ninguém nunca mais viu aquela mulher na porta. Não havia crimes na minha área, mas o incêndio criminoso acontece de vez em quando. Foi sábio do meu avô pagá-la, porque eu não gostaria que uma pessoa como essa tivesse um rancor contra nossa família. Ela tinha como alvo diferentes áreas em nosso distrito e imagino que ela fez isso em outros distritos também. Meu avô disse naquele momento: se você pode comprar segurança por 1000 ienes é um bom negócio. Eu tive muita sorte que ele entendeu o que ela estava insinuando. Apenas uma pequena história sobre essa palavra. Sua etimologia parecia ser originária do período Meiji, existiu também no período Edo. Por que é chamado de gato vermelho? Há uma teoria bastante desagradável por trás disso. Eu vou dizer uma superstição, não pode ser dito que há qualquer verdade nisso, mas vale a pena compartilhar. Um gato vivo foi incendiado e jogado em uma casa de família por alguém que tinha um rancor contra a família, e como o gato correu desenfreado em torno da casa, as chamas engoliram a casa e sua pele parecia vermelha, então, portanto, é chamado de gato vermelho. Eu não sei se esse é o caso, mas certamente faz sentido depois do meu encontro com a velha.
Eu quero contar um par de histórias sobre quando eu costumava viver nas ruas como um sem-teto. Era um inferno viver nas ruas, os olhares de nojo não eram nada comparados com a violência que eu sofri. Eu entrei em uma briga com alguns caras uma noite em um parque em Tóquio e fui espancado até quase a morte. Eu tinha que fugir da região, pensando que eles voltariam para me pegar. Eu lembro de ir de um lugar para outro. Tudo se passou como um borrão. De alguma forma eu acabei perto das montanhas e eventualmente eu acabei vivendo em um santuário abandonado. Não era tão ruim, eu andava até a aldeia e trocava meu trabalho por comida. Você pode pensar que viver em um santuário abandonado pode ser assustador, mas posso lhe dizer que havia apenas uma coisa que eu tinha medo naquela época: pessoas. Eu oferecia meus serviços para qualquer um que tivesse qualquer trabalho disponível. Eu gosto de pensar em mim como um faz-tudo. Eu frequentemente perguntava às pessoas na rua ou ia de porta em porta tentando arrumar algum trabalho. Em algum lugar uma vez um cara me perguntou que serviços eu poderia oferecer. Eu disse que praticamente qualquer coisa. Ele então puxou uma arma para fora, colocou o dedo no gatilho e contra a minha cabeça. Está carregado, ele disse. Você pode imaginar como eu me senti. Ele afastou a arma e disse que só queria apontar uma arma carregada contra outra pessoa. Ele jogou algum dinheiro no chão abaixo de mim e foi embora. Eu acho que o dinheiro que ele jogou foi o que ele considerou como o valor da minha vida. Não muito tempo depois que uma gangue descobriu onde eu estava vivendo, eles chegaram tarde uma noite e quando me encontraram um deles disse uma frase tão estranha que eu acho que eu nunca vou esquecer. Você não tem direitos humanos. Ele já tinha me desumanizado. Eles carregavam barras de ferro e tubos de metal e vieram para cima de mim. Era tarde demais para escapar e quando eles terminaram eu fiquei com uma perna quebrada. Foi um inferno ao mesmo tempo que eu experimentei tal falta de humanidade, mas eu também experimentei o oposto. Um fazendeiro que eu tinha trabalhado na aldeia trouxe comida para mim quando ele tinha ouvido sobre o ataque da gangue e até pagou pelas minhas contas hospitalares. Se não fosse por ele eu provavelmente não teria sido encontrado e poderia ter morrido de fome na minha casa improvisada. Não havia nenhuma maneira que eu poderia ter descido a montanha para a aldeia com uma perna quebrada. Eu devo minha vida a esse homem. Eu perguntei se havia alguma maneira que eu poderia pagá-lo e ele apenas respondeu: por que você não tenta crescer alguns vegetais ou algo? Pode me pagar algo quando você ficar estável, não há pressa. Eu aprendi muito de trabalho agrícola dele. Mesmo quando ele me deu um método para retribuir sua generosidade, eu senti que eu ainda estava recebendo mais do que eu estava dando. O solo do santuário era difícil e nada iria crescer muito, mas eu estava determinado a pagá-lo de volta. Eu ia para o rio inúmeras vezes por dia para buscar água e eventualmente fiz algum progresso. Essa alegria durou pouco. Um grupo de pessoas que estavam em uma exploração urbana veio para o santuário abandonado e destruiu minha pequena fazenda. Eles pisaram em todas as minhas plantas. Eu não tinha nada e mesmo assim ainda as pessoas queriam tirar tudo de mim. Algo quebrou dentro de mim. Eu me senti roubado e eu queria fazer alguém pagar por isso. Eu mantinha um grande pedaço de madeira comigo em todos os momentos e eu decidi ficar pronto para revidar com quem quisesse mexer comigo. Vivendo dessa forma me fez feliz, lutar ou fugir. Eu voltei aos instintos animais e eu sabia que todos os humanos eram capazes de atos terríveis, e eu passei a ficar desconfiado de outras pessoas. Eu sempre tive medo de espíritos e fantasmas, mas os humanos são piores. Foi neste momento que eu comecei a ver as coisas. Eu pensei que o santuário era assombrado. Eu decidi que se havia algo a mais comigo no santuário, eu poderia pelo menos ser útil, já que a fazenda não estava funcionando. Eu tinha aprendido algumas habilidades de carpintaria quando eu era mais jovem e eu resolvi que eu iria tentar limpar o lugar. Iria arranjar algum sentido se talvez o santuário parecesse um pouco mais limpo, e ele iria manter os exploradores urbanos e gangues longe. Arranjando algo para fazer tomou minha mente do meu ódio contra aqueles que me machucaram e comecei a falar com Deus ou qualquer que fossem os espíritos que habitavam o santuário.
Eu diria olá e adeus no início para mim mesmo e depois silenciosamente ao vento, mas no final eu estava falando alto que havia alguém comigo. Eventualmente o santuário parecia muito bom e eu comecei a ver o fantasma novamente. Ela era uma mulher bonita e estava tão feliz que eu tinha limpado o santuário. Ela apenas se sentava lá e penteava seu cabelo lindo. Às vezes eu nem a via, mas eu só ouvia alguns barulhos. Eu senti que eu tinha alguma companhia e eu gostava disso. A gangue voltou uma noite, a mesma gangue que me atacou e quebrou minha perna. Eles riram de mim quando eu pedi ajuda, quando eu a chamei, mas eles não estavam rindo quando meu amigo que possuía a fazenda chegou com sua arma de caça. Eles nunca voltaram depois disso e desde que ele me salvou eu decidi parar de ser tão odioso. Eu coloquei essa energia na agricultura, eu ainda precisava pagá-lo de volta mesmo que ele não estava esperando nada de mim. Eu estava determinado e através de anos de dedicação e apoio do meu amigo eu consegui desenvolver minhas habilidades. Encontrei alguma terra para aluguel, e eu continuei progredindo. Agora eu possuo vários lotes e tenho vários funcionários. Eu costumo oferecer trabalho para aqueles que estão na mesma posição que eu estava. Quanto ao meu amigo, eu o paguei de volta e comprei para ele vários lotes de terra pelas montanhas. Encontrar uma parceira realmente não funcionou para mim, mas sempre que eu estou para baixo eu pareço sonhar com o espírito da mulher no santuário. Às vezes eu acho que fui resgatado por alguém além do meu amigo fazendeiro. Meu próximo projeto é restaurar o santuário para sua antiga glória.